Saudações, humanos! Este é mais um conteúdo do curso de Wi-Fi de sinalização, que também vira um vídeo de aula aberta no meu canal no YouTube. Vamos falar de sinalização para eventos esportivos. Então, meu nome é Aline Medina, eu sou arquiteta, trabalhei com arquitetura, com projeto de varejo por bastante tempo. Em algum momento a sinalização apareceu na minha vida, e aí foi muito legal, eu tive experiência de fazer 2 dos maiores aeroportos do Brasil. Trabalhei no aeroporto de Guarulhos, e aí onde eu tive contato com a Meixner, que acho que é uma das maiores empresas do mundo de projeto de sinalização. Depois fiz Viracopos, onde eu tive o prazer de trabalhar junto com o Bruno. E por causa disso, eu acabei indo trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Fazendo wayfinding das Olimpíadas do Rio 2016. Foi muito legal, fiz muitos contatos. E em 2021, me ofereceram, né? Perguntaram se eu estava interessada em tentar uma vaga no Catar, trabalhando na Copa do Mundo. Porque nesse evento, nos eventos esportivos, eles prezam por quem tem já experiência com o evento. Porque sinalização em si, eu diria que é fácil. A complexidade de se relacionar com as pessoas durante o evento é a parte mais difícil. Então, eles valorizam muito quem já tem experiência. E aí, eu acabei vivendo no Catar por um ano, trabalhando na Copa do Mundo. Mas, na verdade, eu também trabalho como designer de serviço nas horas vagas. Ou quando... Enfim, depende do tipo de projeto que eu tô fazendo agora. Eu tô sendo designer de serviço. Muito bom. Eu posso falar um pouco sobre a diferença de um evento de grande porte para uma sinalização normal, assim, porque, tipo, existem comunicações pré-determinadas, né? Não tem muito o que tu fazer, tu não tem que pensar muito, tu tem que comunicar aquilo que eles te dão. Existem as functional areas, né? Então, tem essas áreas funcionais. É como se existissem, assim, grandes donos de áreas, né? Então, essas áreas são divididas em algumas situações, né? Então, por exemplo, eu na Copa do Mundo eu trabalhei como last mile, que seria fora do perímetro de segurança. Então, um evento esportivo... É que, assim, a Copa do Mundo é diferente de Olimpíadas. Olimpíadas, ela é de uma cidade. Então, quando ela é de uma cidade, tudo é Olimpíada. Então, toda a sinalização, tudo é relativo àquele evento. E aí, dentro da equipe, vai ter pessoas... Eu, por exemplo, fazia estádios, e eu fiz a Vila Olímpica. E eu fiz o Parque Olímpico também. Mas tinha gente, por exemplo, focado em fazer a sinalização da cidade, que era separado, né? Então, como que eu chego do aeroporto e vou... Até hotel entra, né? Dentro de um evento esportivo. Quer ver uma coisa que eu aprendi com esses eventos, que eu fiquei muito interessada, que eu acho que tem mais sinergia com o que eu tô trabalhando agora, e até com a arquitetura, mas eu não tô focada em trabalhar com isso. Se eu tivesse ido pro lado de evento esportivo, talvez eu me dedicasse a estudar. Mas é o crowd management, né? É a gestão de público. Coisas que eu aprendi, né? Que antes de tu ter um grande evento, tu sempre tem os eventos testes, né? Porque tu depende de polícia, tu depende de uma alteração. Um evento desse porte impacta a cidade inteira, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu vejo aqui, eu tô morando em Lisboa, né? E aí teve no final do ano passado, ou foi no início desse ano, eu não me lembro, mas teve um evento de corrida aqui, uma coisa assim. E aí muda o fluxo das ruas, muda um monte de coisa. E aí, tem uns dias antes, teve alguma outra coisa na cidade, que eu não me lembro exatamente o que foi, mas porque ele acaba isso, assim, os policiais veem como é que vai funcionar o escoamento de público, porque o metrô tem toda uma coisa que é diferente, assim, né? Então, por exemplo, quando tu sabe disso, tanto quanto eu, né? Mas quando a gente faz, por exemplo, um shopping center, um hospital, que eu vi até tu falando sobre isso, eu achei muito legal a teu pensamento da diferença sobre um aeroporto e um hospital, que o hospital ele vai sendo um aglomerado de coisas, né, diferente de um hospital de um aeroporto que é planejado. Mas quando a gente faz uma sinalização dessa, a gente não tem o crowd management, ele é diferente, tu não tem um volume de pessoas, tu tem um volume, sei lá, que é por horário, né, mas tu não tem um horário que tem muita gente entrando, muita gente saindo. Até que no aeroporto tem um pouco disso, assim, né? Mas não é, eu acho que é diferente. Mas quando tu pensa num evento, assim, a chegada num estádio, por exemplo, no Lollapalooza, ela vai acontecendo aos poucos. Vai chegando gente, não sei o quê. Quando acaba o evento, sai todo mundo junto. Então, a gestão dessa saída, eu honestamente acho, especialmente pela minha experiência de Copa do Mundo, que eu acompanhei, né? Não foi só fazer o projeto. Durante o evento, eu tinha que estar lá no lugar, né? No site.
o pensar essa saída, hoje em dia, que a gente evoluiu muito mais para um projeto do que só sinalização, a sinalização não dá conta, as pessoas só querem sair, querem chegar no metrô, querem chegar no estacionamento, elas não estão nem aí porque tá escrito. Que outra coisa tu pode levar para essas pessoas, sabem? O que tu pode ajudar essas pessoas a escoar elas, a indicar como que tu pega a atenção dessas pessoas. E aí, nisso, eu acho que plataforma... Tá aí um nicho que eu acho que tem uma oportunidade de trabalhar numa plataforma que as pessoas acessem e que ajudem elas a entender o trajeto. É bem complexo, né? Porque um projeto muda, tem muito pouco tempo para subir ali as informações e tal, mas eu vejo uma grande oportunidade nesse tipo de serviço, assim, para entregar. Porque é isso, assim, eu vivi na hora, assim, quando acaba um jogo, eu perguntava, onde que tu quer ir? A pessoa falava, eu tô procurando estacionamento B. Ela falava, vai naquela direção. E eu sempre falava, lê a sinalização que ela vai te levar pra lá. Mas na segunda sinalização, a pessoa já tava perguntando pra outra pessoa, já tava reclamando, já tava perdido, sabe? Ninguém lê. Só quer chegar a um lugar, assim. Ou também não sabia onde é que tava, não sabia qual era o estacionamento que tinha deixado o carro. Eu fiquei muito interessada por esse tipo de conhecimento, assim. Por esse tipo, assim, como pensar bem em crowd management faz diferença para entregar um projeto de qualidade. E aí, vou trazer mais uma coisa. Eu sei que eu conheci um menino que trabalha com isso no metrô do Rio. E ele é muito bom. E ele fazia isso. Que o metrô, sim, o metrô é um lugar que, dependendo do horário e tal, tem pico e tem muito, muito impacto no volume de pessoas e tal. Quem assistiu a outra aula aberta conheceu agora, na sua fala, alguns argumentos que se repetem, né? Porque a gente falou lá no outro vídeo, onde existir um componente humano, a sinalização será completamente ignorada, porque a pessoa vai até a pessoa da perguntar. Né? E outra coisa muito legal que você falou, tem na sua fala, é a coisa do, de repente pensar numa plataforma e tudo mais, que o Wayfind não é colocar placas, o Wayfind é entrar na mente do usuário, entender a jornada dele e você solucionar e você dar insumos, você dar recursos que vão fazer aquela pessoa se deslocar para onde ela precisa ir. Cara, eu acho uma coisa muito legal, que é assim, ó, tá bom, a gente pensa a sinalização linda e maravilhosa. A sinalização da Copa do Mundo do Qatar foi ela era, como design gráfico, ela era muito maravilhosa, né? Eu até tenho minhas críticas sobre isso, justamente por isso, porque pra mim não é, tudo bem, o design é bonito, mas eu tô muito mais preocupada se vai funcionar do que no encaixe do parafuso que eu escondi. Eu não tô preocupada com o encaixe do parafuso. Mas enfim, o que acontecia? Chegava, a gente pensava o projeto, né? Onde é que vai ter minha sinalização? Como é que vai ser? Ela é um backlight, ela vai acender de noite, né? Que horário que vai acender? As pessoas vão ver qual que é a minha distância de leitura, tudo aquela coisa técnica que a gente tem todo o conhecimento. Tá. Chegava no dia, abre o portão na hora de sair, eu nem faço ideia de qual, não me lembro. Eu sei que um estádio que eu cuidei quase todos os dias, se não me engano, ele tinha capacidade de até 40 mil pessoas. Não sei, sou péssima com números. Mas enfim, ele era o Education City. Então, assim, abrir o portão, e ele era um estádio especificamente, ele tinha um problema que era, ele tinha uma grande saída muito perto do metrô. Então, eu diria que 70% das pessoas saíam pelo mesmo lugar. E o caminho até o metrô era muito curto. Então, assim, em segundos, aquele lugar virava o caos, assim. Isso acontecia em todos os estádios, mas aí eu posso falar da vivência do meu, que eu acompanhei todos os jogos. O que acontecia? As pessoas, a equipe de Last Mile, que eram as pessoas responsáveis por fazer com esse fluxo acontecesse, né, as pessoas escoassem após um jogo, tinha que estar ali atenta e coisa assim, e começava a fazer gambiarra para fazer aquilo funcionar. Então, começaram a imprimir sinalizações, assim, com as pessoas com a plaquinha, e elas ficavam segurando a plaquinha, dizendo, né, tipo, estacionamento B à direita. Porque é isso, porque no fim das contas as pessoas, elas querem só chegar naquele lugar, elas não estão preocupadas em ver uma sinalização grande, elas querem que aquela informação pisque na cara delas, assim. Outra coisa que acontecia muito também, isso é fácil de encontrar na internet, o vídeo de um cara que ele ficava Metro This Way com uma mão roxa grande, assim. Porque isso é um outro recurso que eles usam nesses eventos, que e acho que até em evento musical e coisa assim tem, fica uma pessoa nessas cadeiras, tipo cadeira de salva-vidas, assim, elevada. Ele fica sentado lá em cima com um alto-falante e direcionando pessoas, assim. Então ele ficava Metro This Way, Metro This Way. Todos os estádios tinham isso.
E é que esse cara ficou famoso, ele cuidava de uma área pública lá. Enfim, é isso. No fim das contas, não é sobre o projeto técnico de sinalização maravilhoso. É o que tu vai usar de recurso que vai fazer as pessoas chegarem onde elas querem ir, né? E aí eu acho que eventos esportivos, no fim das contas, quando chega na hora do vamos ver, é muito interessante, porque as pessoas começam a fazer um monte de coisa, assim. A gente tem foto de várias gambiarras. A gente criou uma linha de frente lá num ponto específico, porque era para tampar, era um ponto muito crítico, assim. Então, como que a gente consegue segurar as pessoas ali para dar a informação correta, né? Para que elas se direcionem para o lugar correto ou voltem para um outro lugar que elas precisavam ir. No fim das contas, era isso. As pessoas se sentiam muito mais apoiadas pela gente do que por toda uma estrutura que custou muito caro que estava escrito lá. Tinha gente que olhava a sinalização? Tinha. Mas eu até gostaria de fazer um estudo, assim, de quantos por cento das pessoas se baseiam em uma sinalização, sabe? Para chegar em algum lugar. Não sei. Vale? E aí, só mais uma coisa sobre esse tema, que eu me lembro quando a gente fez. É que Viracopos, quando a gente fez, o Viracopos não operava ainda, né? Então ele passou a operar totalmente novo. Mas o Guarulhos, quando a gente fez, foi uma mudança, né? E teve a mudança de branding. Eu peguei da época do aeroporto de Guarulhos para o GRU. E aí foi toda a mudança de branding, a mudança de sinalização. E uma das coisas que fizeram junto, porque aí acho que também teve uma mudança de fluxo, assim. E tinha previsto no projeto inicial, assim, um volume de equipe de funcionários vestidos só para dar informação, assim. Porque fazia parte do Wayfinding, literalmente, assim, né? De como eu apoio essas pessoas a acharem o destino que elas estão buscando. Bom, nossa, bem legal. O específico desse assunto é novo para mim, porque eu ainda não fiz nenhum evento esportivo ou nenhuma dessas experiências pelas quais você passou nesses últimos projetos. Eu achei muito interessante o delinear de lógica em que as pessoas vão chegando aos poucos, mas na hora de sair, sai todo mundo. Inclusive, é o motivo pelo qual, quando eu fazia após no Senac, lá do prédio de comércio, lá da 9 de julho, do lado do Círio, eu não estacionava dentro, eu estacionava na rua. Por quê? Principalmente em dia de evento. Porque quando você vai num evento e você estaciona no evento, você não consegue ir embora. Você vai ficar 4 horas na fila do estacionamento para ir embora. E você não vai conseguir. Sim. Eu prefiro muito mais estacionar 2 quarteirões e andar 3 minutos e pegar o carro do que estacionar no evento. E eu achei muito interessante você falar que no evento esportivo as pessoas vão chegando aos poucos, mas sai todo mundo de uma vez só. Eu imagino que isso, inclusive, afeta o volume, no sentido de quanto a sinalização tem que gritar para a entrada e para a saída, talvez. Sim, eu concordo contigo, mas até porque assim, ó, na ida de um evento, que, de novo, a Olimpíada é diferente, porque a Olimpíada tu não tem um volume tão grande de gente, ele tá disperso, né, em muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, com um estádio de futebol, é que isso eu acho que vale para qualquer estádio de futebol, não é para um evento esportivo, mas eu vi isso, mas assim, eu só tenho um objetivo, chegar no estádio. Eu não quero mais nada além disso. Eu só quero... Tá, tem o serviço de apoio ali, né? Eu posso ter problema lá com o meu ticket de entrada. Eu posso precisar de de algum serviço eventual, de sanitário, assim. Tá, vai estar lá apoiado, né? Tu tem essa estrutura e vai estar sinalizado. Mas eu só quero chegar no estádio. Quando eu quero sair, daí... E aí que é o problema também, porque quando eu quero sair, eu tenho muita informação para dar. Então, como que entende, assim, tu tem uma área para informar e muita informação. E às vezes tem que escolher. Alguém vai cair. O que eu vou cair? O que vai deixar de falar, sabe? Tipo, é um estacionamento, provavelmente vai ser um serviço de apoio, né? Não vai ser um destino. Aí, de novo, eu tô falando sobre o que é um projeto Last Mile, porque um evento esportivo ele é dividido em 2 lugares, que é o Last Mile, que é até chegar no perímetro de segurança do estádio. E isso funciona também para a Olimpíada. Mas é até eu chegar no perímetro de segurança. E depois do perímetro de segurança, eu passo até outro tipo de sinalização, que aí é dentro, que é para chegar no estádio, né? Porque depois que eu entrei, passei pela segurança ali, eu quero saber onde que eu vou sentar. Mas aí eu tenho muito mais informações para dar, porque daí são milhões no estádio, né? Coluna tal, acesso tal, depois fila, e vai tendo, mais parecido até com o aeroporto, né? Eu vou tendo uma hierarquia diferente para informar.
Quando eu tô fora do estádio, eu só quero chegar lá no lugar que eu vou entrar, quero chegar lá, especialmente quem tá atrasado. Então, tem um volume diferente de informação para dar. Eu não tenho muita coisa no sentido de quem tá chegando, mas eu tenho muita informação para dar para quem tá saindo. Para que lado é o metrô, para que lado é o ônibus, para que lado é o estacionamento, para que lado é um sanitário, para que lado é... Aí tem achados perdidos. Desses grandes projetos que você participou, seja Rio, seja Catar, qual aspecto projetual você diria que é muito particular de algum desses dois projetos? Porque aqui a gente está falando de uma audiência que se interessa por sinalização. Potencialmente já passaram por algum projeto e sabem o que são aqueles momentos de imersão, de implantação, de ter que fazer um layout, de ter que fazer uma finalização. Desses projetos grandes, qual que você apontaria algum aspecto projetual particular? Primeiro que assim, ó, eu não costumo trabalhar na parte do design, né? Eu não criei nenhum dos dois projetos. Eu cheguei num projeto que existia, meu trabalho é identificar os direcionamentos todos e alimentar, né, o que vão ser essas informações dentro da estrutura lá que foi definida, dos modelos. Mapeamento de fluxo, implantação de pontos e conteúdo. Isso. Trabalhar com conteúdo. Daí eu tenho duas coisas para falar sobre isso, que depois eu posso te contar no Catar que eu trabalhei com SignAgent, que é uma plataforma de sinalização, não sei se tu conhece, que é bem interessante, que é bem legal, a gente pode falar sobre isso. Então, assim, nos dois projetos eu cheguei com uma estrutura, um kit of parts, né, um desenho de conjunto de estruturas que já estava pronto. Se vai ser placa grande, pequena, suspensa, flag post, se vai ser um totem, isso tudo já existia. Claro que ele foi evoluindo, não é que cheguei pronto e eu não atuava em cima disso, mas eu, por exemplo, ajudei a entender um pouco em cima dos estádios que eu trabalhei, que eu cuidava de um, mas eu trabalhei mais de um para projetar. Dentro desses que eu projetei, o que a gente tinha de estrutura, quais eram as complexidades. Então, a gente chegou num ideal lá de que teriam no máximo 6 informações no totem, 3 informações no... eu não me lembro se a gente tinha... No Last Mile, acho que não tinha placa. Até tinha umas contrapostas, mas era bem pontual, assim. Então, a gente tinha algumas estruturas lá pré-definidas e tal, e vendemos o nosso universo, até 2 informações no modelo, 6 na outra e tal. E isso pro Frango 2016 foi a mesma coisa, quando eu cheguei lá também. Então, a gente meio que entendeu a complexidade e tal, definiu, fechou ali os modelos e fez o projeto. O que eu vejo de grande diferença nos dois projetos? Assim, vou apenas falar, Rio de Janeiro, Doha, Catar. Um dinheiro investido em cada projeto fez toda a diferença. Então, Rio de Janeiro era uma plaquinha impressa, 2D ali, chapadinha, zero estrutura, e tinha um desenho de totem, que também era só de 2 faces, assim, mas tinha um desenho orgânico legal, que na hora, quando eu fui, eu fiz o projeto, mas eu não finalizei, eu não instalei, depois eu fui ver os jogos. Quando eu fui ver os jogos, foi instalado, era uma estrutura de box truss com a lona tensionada. Era essa o top. Pobreza total. Funcionava? Funcionava. A informação tava lá, tá? Mas, tipo, perde todo um charme ali, uma coisa assim. E uma coisa que eu me lembro também, que quando eu fui num dos estádios que eu tinha sinalizado, a sinalização instalada, ela acabou sendo muito menor do que o projetado. Então, era umas letrinhas pequenininhas, foi uma coisa bem ruim. Eu até conheço bastante gente que trabalhou para entender os feedbacks, assim, mas sei que é isso. Chegou na hora, não tinha dinheiro, fizeram uma coisa lá qualquer. No Catar, eles têm muito dinheiro. E o diretor lá do projeto, ele sempre falava isso. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, a estrutura do Catar era maravilhosa. Era um toque. O Catar venta muito, tá? Isso era um cálculo que tinha que ser feito, não sei o quê. Tinha uma base de concreto que pesava toneladas. E aí era uma estrutura metálica e tal, com toda retroiluminada, aí depois vinha a lona aplicada, né, com comunicação e tal. Então não tem comparação à qualidade, assim, da entrega do projeto nesse sentido. Porque era isso. Tipo, o dinheiro empregado para fazer a sinalização do Catar foi muito dinheiro e resultou num projeto excelente, assim, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eles fizeram na Rio 2016 era que eu me lembro que eles botaram grade ao redor desse box truss e as lixeiras ficavam ali. Então, tipo, a sinalização era sabe, assim, era um lugar de serviço. E no Catar a gente teve cuidado, assim, teve gente que instalou lixeira do lado da sinalização, a gente ia lá e falava, ó, tira aqui, isso aqui é uma estrutura, que é um serviço, e tinha
também, né, nos totens, assim, que tinha umas grandes estruturas, na altura do observador ali, das pessoas, a gente tinha um mapa. Então, as pessoas podiam consultar o mapa na minha altura, depois eu tinha informação para cima. E aí, se eles botavam a lixeira estava na frente do mapa. Então, eu não sei se foi exatamente nesse ponto que tu perguntou, mas a diferença para mim dos dois projetos era a qualidade da entrega do produto final, assim, do design que foi feito. Não desmerecendo o design da Rio 2016, mas o que foi entregue não, foi pobre. E o Qatar foi uma estrutura, todo um pensamento, assim, foi sensacional. Eu acho que isso responde completamente, porque isso é um dos grandes aspectos que impacta projetos de wayfinding, que assim, a gente lá, e isso no curso eu falo pro pessoal, gente, já vi isso na hora da proposta comercial. Existe budget para esse projeto? Qual é o budget de produção? Porque se o cliente fala desde o início, olha, para esse projeto eu só tenho 200 mil. Cara, na hora de conceituar, você já pensa, pô, eu vou com metalon, vou com lona, mas vou fazer um melhor aspecto plástico, estético, que um metalon com lona pode dar. O problema é quando o cliente não fala qual é o budget, você pensa em acrílico, com Corian, com metacrilato retroiluminado, não sei o quê, aí chega na hora da produção, então, mas a gente não tem verba. Aí você desce tudo para PS impresso, só que o conceito não foi feito para aquilo. Sim. E arruina completamente. Não, e o cliente aprovou o desenho, o projeto lindão lá, né? Ele queria o projeto lindão, mas ele quer pagar por uma folha 4 colada com dupla face na parede, impressa. Isso realmente faz toda a diferença. E fez, na Rio 2016, pra mim, fez muita diferença. E no Qatar era muito legal, assim, tipo, era muito, a sinalização, ela era de fato icônica, né? As Olimpíadas de Londres tem uma sinalização bem, que foi referência, assim, para tudo que é projeto. E aí a nossa ideia lá do Qatar era sempre, não, vai ter que ser referência como foi Londres, assim. Mas é isso, né? Trabalhar com quem tem dinheiro é muito bom, trabalhar com quem tem dinheiro. Recomendo, inclusive. Mas é ótimo. Mas aí, vou falar do SignAgent, né? Que é uma plataforma de um canadense. A gente chegou a fazer um treinamento com ele. Cara, é muito legal, assim, o que ele fez. É muito legal. Ela é um baita de um apoio para um projeto como a Olimpíada, porque nas Olimpíadas de Paris eles estão usando. Eu fui chamada para as Olimpíadas de Paris, né? Eu neguei a proposta, porque eu sou muito burra. Eu me arrependo todos os dias, mas enfim. Era para eu estar lá desde março do ano passado, mas eu tô aqui, em Lisboa. Não posso reclamar também. Mas enfim, aí eles estão usando o SignAgent. E aí também esse foi um dos diferenciais pelo qual eles me chamaram, porque eu já tinha experiência da plataforma. Ela é uma plataforma que é bem complexo de tu parametrizar ela. Eu sei que a parametrização dela é um problema. Mas uma vez parametrizado, tu botando lá os teus modelos de sinalização, a tua planta, né? Porque tu pega uma planta e ele tem integração assim entre o computador e o tablet. Então a gente ia para campo com o tablet e aí pegava lá e marcava a posição exata, daí tu tira uma foto, né? Do lugar e coisa assim, registra, faz observações e tal. Aí quando voltava para frente do computador, fazia atualização do que precisasse, coisa assim. E depois tu consegue tirar o extrato, né, disso, que é um PDF, assim, da localização de cada placa, com a informação que tu colocou, com a cara que ela vai dar, com a foto que tu colocou de apoio e tal, é bem bacana. Mas o que acontece? Depois que tu define lá os modelos que tu vai ter e tudo mais, tu faz um upload, eu não sei como é que é, se é um Illustrator, um PDF que tu sobe, mas e aí, enfim, é isso, assim, eu não participei da parametrização da plataforma em si, mas de alguma forma tu sobe lá e tu diz qual é que é a tua base, né, de desenho gráfico. E aí, quando tu vai fazer a sinalização, por exemplo, quando a gente trabalhou junto, né, Bruno, teve projeto que a sinalização a gente fazia uma na mão. Abria o Illustrator, editava texto uma a uma. Tu, graças a Deus, pra Viracopos, nunca me esquecer, fez aquela coisa maravilha do InDesign, que era isso, só tinha que mexer no texto ali, porque tu já tinha trazido toda a base, né? O SignAgent, ele funciona mais ou menos por aí. Porque o meu trabalho era sempre só imputar informação, imputar sentido da seta, se tinha um pictograma ou não. E depois ele fazia esse merge entre o que eu estava botando de informação e a base da sinalização que existia já, sabe? E aí ele fazia um extrato disso. Ele depois ia direto, ele gerava já um arquivo para impressão.
Funcionou super no Catar, acho maravilhoso. Eu sei que eles estão usando em Paris, deve funcionar. Mas o que eu vejo valor do Sign Agent? É para um hospital, por exemplo. Porque o Catar vai acabar, aquilo ali vai fora, assim, sabe? Mas quando tu tem um hospital, tu tem que ter lá tudo documentado, né? Que tu tem que achar cada placa e que a gente mudava, falou, de repente um andar que atendia paciente internado passou a atender uma maternidade. Muda toda a sinalização. Só que aí tu não precisa mudar todas as sinalizações uma por uma na mão. Tu vai lá e vai imputar não sei o que e automaticamente vai mudar todo o sistema, sabe? Tu vai mudar uma cor de base, vai não sei o que, e aí tu vai sair só um arquivo de impressão de novo. Então, eu vi muito valor nessa plataforma para gestão de projetos desse sentido, assim, de uma sinalização permanente, não de uma sinalização efêmera, porque é muito bom de fazer a gestão do projeto. Pela descrição que você está dando do programa, eu ainda não me deparei com ele. Pela descrição que você está dando, ele é tudo que eu e outros designers e wayfinders sonham com uma plataforma. Porque o intuito é sempre assim, tem um jeito de fazer só uma vez, de eu não ter que passar de novo por isso. Porque tudo que a gente passa nos projetos é ficar buscando formas de otimizar aquilo que a gente está coletando no momento que a gente precisa aplicar e não precisava ficar voltando naquilo. E esse programa parece que faz tudo isso. Foi bem legal trabalhar com isso. Porque foi uma mão na roda, assim, sabe? Principalmente na hora de produção. Na hora de imprimir, foi uma coisa que ganhou muito tempo, assim, sabe? É que não é só de evento esportivo, né? Eu acho que tem a ver com um evento de grande... Eu nunca fiz um Lollapalooza, um Rock in Rio, mas eu vejo, por exemplo, aqui no metrô de Lisboa... Tá tendo Rock in Rio aqui, esse final de semana agora. Teve final de semana passado, vai ter o próximo. No metrô de Lisboa, eles colocaram um adesivo na estação onde tem que descer para ir pro Rock in Rio, sabe? Então, esses eventos que mexem com a cidade sempre tem uma integração entre a prefeitura e o evento e tal. Não é uma coisa tão simples. Tem shuttle, né? Então, tem outros serviços de transporte que são oferecidos. Por exemplo, teve um show da Taylor Swift aqui há uns dias atrás. Um mês atrás. E eu tinha umas amigas aqui. Eu tava trabalhando em casa, só que elas saíram pra passear. E elas, tipo assim, elas levaram horas pra conseguir voltar pra minha casa. Porque a cidade estava caótica por causa do show da Taylor Swift. Show da Taylor Swift entra no mesmo impacto numa Copa do Mundo, né? Questão de vazão de pessoas, né? Então, outra coisa que faz aí nessa galera que eu falei do crowd management é que, por exemplo, no Maracanã, né? No Maracanã eu tenho um lugar de saída ali e o metrô. Ninguém faz quando abre as portas, todo mundo sai e vai direto pro metrô. Quando faz esses eventos esportivos, eu preciso que as pessoas cheguem aos poucos no metrô. Eu não dou vazão de receber todos lá. Então, se faz barricada, né, para que a galera faça muitas voltas, se muda o caminho, né? O evento, esse estádio que eu cuidava, o metrô era na frente do estádio. Eu não podia fazer o metrô na frente do estádio, ia tirar um verdadeiro caos. Então, eu tinha que fazer com que as pessoas dessem uma volta, mudava o percurso das pessoas para que elas caminhassem por uns... Fila de aeroporto. Fila de aeroporto. Quanto mais tempo fizeram essa galera caminhar e chegar mais devagar no metrô, melhor é, assim. E a gente deixa montado pra chegada, porque tem que deixar, né? Mas isso era uma coisa que eu aprendi, assim, que eu não tinha muita percepção, né? E aí virou o metrô inteiro. Como Doha, uma grande... Não tinha nada pra fazer lá, teve uma Copa, tipo, a cidade inteira virou um evento esportivo. Tá? Todos os metrôs da cidade tinham barricada para entrar no metrô. Eu me lembro quando a gente trabalhava junto, teve a Copa do Mundo do Brasil, que a gente pegava o metrô na Vila Madalena, era um metrô como qualquer outro, até porque estava longe dos estádios, né? Em Doha, todos os metrôs fazia o percurso para entrar, né? Porque todos os metrôs que nunca tiveram ninguém, de repente tinham milhões de pessoas. E isso foi uma coisa muito legal do Catar, porque foi a única Copa do Mundo que foi, tipo, viver numa cidade, assim, sabe? Tipo, no Brasil, agora a próxima vai ser México, Estados Unidos e Canadá, né? Nunca mais vai ter essa vivência que podia... Dava pra ver 3 jogos no mesmo dia. Eu cansei de ver 2 jogos nas primeiras fases. Eu conseguia ver um jogo no meu estádio e eu não via no meu estádio, tava cuidando dele, mas eu conseguia sair do meu estádio e pegar um jogo, sabe? E muita gente fez isso. Isso foi muito legal. Só o Catar proporcionou isso. E só proporcionou também porque sem dinheiro, né? Porque qualquer outro país do mundo ia sucumbir ao caos que é uma Copa do Mundo. Mais algum aspecto de sinalização que só acontece em evento esportivo?
diferente de outros projetos de sinalização como shoppings ou hospitais? Então, mas é que... Primeiro que eu acho o aeroporto fazer, mas eu vou falar... Eu falei, né, que eu recebi 2 amigas aqui recentemente, que são 2 amigas do Catar que estão em Paris e vieram aqui em casa. E nessa conversa eu falei em algum momento, mas sinalização é fácil de fazer. E aí a minha amiga falou, não pode dizer isso. Assim, eu realmente acho sinalização uma coisa muito fácil de fazer. Sinalização, pra mim, ela é uma receita de bolo. Aí, eu que sou arquiteta, né? E também vi que tu teve essa discussão naquele outro conteúdo que foi muito legal, que é o arquiteto é diferente do designer, Nora. Porque eu entendo, não que o designer não possa ter isso, né? Mas eu entendo o espaço, eu entendo todo um contexto. E eu nem faço a parte gráfica, né? Mas assim, pra mim é isso. Eu tenho que saber pra onde as pessoas vão, eu tenho que entender como é que é decision points. Eu tenho quase um checklist do que eu tenho que fazer. Eu acho sinalização uma coisa simples de fazer. Até acho gostoso. Assim, na minha vida eu classifico trabalhos em trabalho burro e trabalho mental. A sinalização, de certa forma, para mim, ela é um trabalho burro. Porque ele é um trabalho que eu consigo rodar outra informação no meu back-end aqui, enquanto eu tô fazendo, sabe? Porque, para mim, é uma coisa que tem uma receita. E aí, eu acho assim, né, para as nossas experiências que a gente teve, aeroporto. Cara, eu acho muito legal de fazer aeroporto. Ele tem todas as complexidades. A complexidade de um projeto de sinalização não está em fazer o projeto de sinalização. Está no que tu falou. É nos envolvidos no projeto. A compatibilização. O Viracopos foi aquela treta que eu me lembro que era o CFTV junto, ar-condicionado junto com o projeto. Que o dia que o cara do CFTV descobriu que tinha uma sinalização no meio do caminho, eu falei, cara, mas eu não tenho como tirar a sinalização daqui. A gente tem que chegar juntos num denominador comum. A mesma coisa acontece em evento esportivo, assim, o problema não é a sinalização. O problema é alguém de alguma área que mudou alguma coisa que não te informou. E aí, a sinalização que tu fez já não faz mais sentido, porque as pessoas não vão mais passar por aquele lugar, vão passar por outro. Tipo, exemplos, não aconteceu comigo, mas é bem possível de acontecer. Tu fez todo um projeto lá pensando que a área de shuttle de ônibus ia ser num lugar, em algum momento, por algum motivo, não vai mais ser. E aí, assim, em que momento tu sabe dessa informação? Então, assim, o grande... E não acho que é diferente nas duas situações, mas o grande insight, assim, a galinha dos ovos de ouro da projeto de sinalização é a articulação com pessoas. Quanto mais bem relacionado tu for para receber as informações em primeira mão, menos dor de cabeça tu vai ter. Porque se tu for a última pessoa na cadeia informativa, tu sempre vai ter que estar retrabalhando. Porque sempre vai mudar alguma coisa e tu vai ter que estar refazendo. E isso, cara, acho que vale para todos os tipos de projeto. Porque até para o hospital. Tipo, se tu sabe antes que eles vão mudar alguma coisa, tu já pode, enfim, prever. Não sei, acho que o hospital é um pouco diferente só porque tu não tem muito como pensar em sistema, eu acho, dentro de um hospital. Pelo que tu falou, a natureza de um hospital é mudar tudo toda hora. Porque muda estrutura, não tem regra, eu não tenho hierarquia de informação, eu não tenho um modelo lógico de placa para seguir. Então, o hospital talvez seja um pouco diferente. Mas, ainda assim, quanto mais bem relacionado for, maior sucesso tu vai ter e menos retrabalho. Isso vai muito ao encontro da estrutura que eu coloquei no curso, que ela começa lá antes do projeto sequer existir, na problematização, em que você já começa a falar e expor conhecimento e falar com aquele que pode ser seu cliente, para ver se o projeto realmente, o que ele precisa um projeto de sinalização, passando pela proposta comercial, pela reunião de início de projeto, pela imersão, todo o relacionamento que você construir com o cliente e mostrar que, principalmente por conta de conceito e tudo mais, que a presença dele, a opinião dele, ele está ali no projeto, menos conflitos você vai ter ao longo do projeto e para entregar, para desenvolver e para entregar. Assim, juntando isso com o que eu faço hoje, né, com design de serviço, envolver o cliente, tanto o cliente dono do projeto quanto o usuário final, num projeto é sempre a melhor situação, né, a maior chance de sucesso. Todo mundo, tu tá cobrindo os interesses de todo mundo. Mas é que eu acho que no projeto de sinalização, não necessariamente, existem muitos outros atores que a gente não prevê. E é eles que tu tem que estar ciente, assim, sabe? Tu deveria conseguir te comunicar com todos os atores que impactam o teu projeto de uma forma ou outra. Até quando tu nem acha que impacta, seja amigo dessas pessoas, elas podem ser importantes. Isso eu acho que é um aprendizado, na verdade, de todos os projetos, assim.
para minimizar o problema, para resolver antes, para antecipar, sabe? Para tudo isso. Para solucionar. Eu sou muito comunicativa, né? Então, até foi um feedback que eu recebi do final do projeto lá, que era o fato de eu falar com qualquer pessoa e com todo mundo, me fez cobrir muitas áreas. Desde resolver problema no dia, que caiu uma tipo de sinalização, tinha que atravessar uma área super complexa, eu chegava do outro lado. Eu não tinha, de novo, né? O evento é separado em last mile e área de perímetro de segurança. Eu até tinha permissão de entrar no perímetro de segurança por causa da minha credencial, né? Eu tinha uma certa responsabilidade, porque eu devia participar de reuniões, mas eu não deveria estar lá dentro. Mas, por exemplo, aconteceu de eu ter que instalar coisa lá dentro. E aí, quem que me libera? Fala que, fulaninho, não sei o quê, blá, blá, blá. Conseguia articular. É tipo, tem que atravessar isso aqui para o melhor jeito de chegar cruzando por uma área que eu não posso. Jeitinho brasileiro. Por isso que brasileiro se dá bem nos eventos. E a gente resolve tudo. A gente aqui, conversa aqui, vai dali, vai de lá, resolve os problemas todos. A maioria dos eventos esportivos é feito por brasileiros e russos. Curiosidade. É sério? É sério. É sério, porque teve a Copa aqui, né? A gente preparou muita gente. Teve a Copa América, se não me engano. Aí depois teve a Copa do Mundo, teve PAN, Olimpíada. A gente foi preparando muita gente, assim. E a mesma coisa aconteceu na Rússia, então formou muita gente muito boa, assim. Nessas áreas de criação era mais brasileiro, mas nas áreas mais técnicas, assim, de elétrica, não sei o que, tem muito russo, muito russo. Cara, mas eu adorei falar disso, sabia? Porque eu gosto muito quando eu converso e no fim das contas eu vejo que o que eu faço hoje tem muita sinergia com o Wayfinding. Não na minha entrega final, mas na forma como eu penso no projeto. Eu acho isso muito legal. Porque eu trabalho com projetos de tecnologia, né? Tem nada a ver. É que todos os projetos que o Output é para o usuário, é para o ser humano, é muito transversal Sim. o raciocínio. Claro. Passa muito pelo design thinking, pelo design de serviço. Quando eu estava fazendo um projeto, numa consultoria que eu trabalhei no Brasil, que eu adorava. Era um projeto... no início o projeto era meio... A gente não sabia onde eu queria chegar ainda, naquele momento do projeto. Mas era sobre como procurar ajuda para dor, para ser atendido. Eu tô com um problema, eu quero ser atendido, né? Como que eu procuro ajuda? Eu fiz uma referência, eu fiz um paralelo com o aeroporto. Eu falei, cara, quando a gente tá num aeroporto, eu não posso dar todas as informações assim que a pessoa chega. Existe uma hierarquia de informação. Eu não posso dizer qual que é o portão da pessoa se ela ainda não fez check-in. Ela tem que passar por etapas até chegar nessa informação. Então, eu falei assim, com isso que a gente está fazendo, a gente tem que pensar da mesma forma. Eu não posso entregar para a pessoa o médico especialista que vai atender dela, se ela nem sabe ainda que ela tem. Então, como que eu começo a tratar essa pessoa com esses lugares, assim, sabe? Com que nível, como que eu entendo o nível de informação que eu tenho que dar e eu vou complementando isso. Cara, foi muito legal. Até o cliente, na época, ele falou assim, nossa, faz todo sentido isso, assim, sabe? Eu nunca mais esqueci disso. Falei, olha, o Wayfinding se aplica a tudo. Encontrar o caminho. Encontrar o caminho. Nossa, eu vou botar uma placa aqui bem grande, vou botar um post-it no meu computador. Essa frase motivacional aí, pro meu momento. Wayfinding ajuda a encontrar o seu caminho. Foi muito bom. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço, sabe que eu adoro falar. Pode me convidar se tiver assuntos para falar relativo ao Wayfinding ou não.